Foi. Fala Pimenta, fala rapaziada. Agora a gente tá aqui pra poder Fala. comentar um pouquinho desse pós-jogo aí de Ulsan HD e Fluminense e Ulsan HD pela segunda fase da Copa do Mundo de Clubes aí. Pimenta, gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre esse jogo. Cara, eu poderia dizer do primeiro tempo que não foi a partida que nós merecíamos, mas agora vendo em retrospecto, com o placar completo, com os 90 minutos de acréscimos passados, posso dizer que se a partida não é emocionante, numa competição séria, numa competição de mata-mata, não é o Fluminense que está jogando. Poderia ter sido uma partida melhor, mas penso que o final compensou, viu? É aquela máxima, né? Tem que ter gol cagado. O que você acha? É importante, importante. Eu acho que fica marcado principalmente as substituições, né? Entradas de Nonato e Keno Com que certeza. salvaram o que restava de jogo do Fluminense ali. A surpresa de Freitas e a frustração mais uma vez com o Everaldo, né, cara? Mais uma Sim. partida catastrófica do 9 do Fluminense que cada dia mais estressa a torcida e faz ele querer ser deposto do cargo de 9 o quanto antes. Pô, olha, cara, é uma decisão muito questionável que eu não consigo compreender até hoje do porquê que a camisa 9, que já foi do Fred, que já foi do JK, já foi de tantos outros gigantes, hoje é do Everaldo. É uma coisa que não me entra na cabeça, não faz muito sentido. Eu gosto de me considerar uma pessoa racional, mas tendo Everaldo como camisa 9 é complicado, cara. Não, assusta, né? E principalmente hoje ficou clara a falta de confiança que ele tá tendo naquela última bola Sim. ali, onde ele só deveria chutar e ele resolveu tentar mais uma assistência, né? Fracassando mais uma E, vez, deixando a torcida ensandecida. e falando em falta de confiança, infelizmente nós temos que apontar que o Germancano não se recuperou em 100%. As finalizações não estão indo tão bem como nós gostaríamos, tanto que aquele gol do Freitas nasce de uma finalização mal sucedida do Germancano. Infelizmente, nosso camisa 14 ainda não voltou 100% da lesão dele antes da Copa do Mundo de Clubes. Caiu bastante, né? Caiu bastante. É perceptível que Germancano Infelizmente. já não é o mesmo, já tem mais ou menos um ano aí, um ano e meio. Desde que se lesionou em 2024, ainda não conseguiu retomar a boa fase. Faz falta, Uhum. porque também culpa da falta de planejamento, o reserva imediato é Everaldo, então complica, né? A gente já chegou a ter que colocar Renato Augusto de 9, Minha porque, nossa. porque o presidente aparentemente não sabe gastar dinheiro. Bem, a gente não pode levantar acusações, mas é o jogo dos empresários, né? Infelizmente, é algo que a torcida não toma parte. Mas, em compensação da boa e velha dupla Canárias, nós temos o John Arias, que mais uma vez é o jogador da partida. Mais uma atuação Ele brilhante, é um né? cara que assusta. Um cara que toda vez que eu vejo ele atuando pelo Fluminense, eu penso, cara, como é possível que eu ainda consigo ver um cara desses no mesmo nível, se não até melhorando, ficando mais velho, jogando melhor e passando mais tempo no Fluminense, muito mais tempo no Fluminense, desde 2021, não é? John Arias. João Arias está aqui há muito Uma tempo, se não é contratação 21. fenomenal. É, eu acho que é 21 sim. É uma Cara, eu coisa vou que te falar. assusta, ver um Você cara acha que é o da risco de magnitude perdermos do João John Arias? Arias, total e completo. Você acha que ele Cada não volta pro competição Brasil? internacional que ele participa no Fluminense, eu tenho certeza. Não, digo, agora com terminando o Informação? Mundial de Tem algum Clubes, ele furo, volta, Pimenta? sim. Sabe de alguma Não, coisa? Alguma infelizmente info já não. chegou? Ainda não. Eu adoraria ter o furo, mas infelizmente não é o caso. Mas, se nós fôssemos para brincar de mãe de Ná, dar um palpite acertado, eu poderia te apontar que muito provavelmente vai vir uma oferta indecente pro John Arias no final da competição. Muito E provavelmente. o Fluminense não tá em condição de rejeitar, né? E o atleta também já De forma demonstrou alguma. interesse em ir pra Europa. Sim. A É o questão é destino que que ele quem quer. é que faz as ofertas pelo John Arias, né? Por Exatamente. exemplo, um clube que tem sido muito insistente pelo John Arias, se eu não me engano, é o Fenerbahçe, não é?
Ou é o rival Fenerbahçe dele? sempre volta. E o Galatasaray, você fala dele? Isso. Acho que os dois, Pimenta. Se eu não me engano, os dois. Tanto que os Futebol dois russo tinham também, uma né? Já obsessão. Ah, nossa, o Zenit. o O Zenit Zenit se vivia amarra em pegar jogador do atrás. Fluminense e do Flamengo. Se amarra. Pois é, e é Por pra mim exemplo, seria um fim de carreira triste pro John Arias, né? muita O John coisa, Arias é porque jogador futebol turco, de primeira futebol prateleira. russo são, sem sombra de dúvidas. Futebol turco, futebol russo é aquela coisa, é uma Copa que atrai jogadores bons pelo dinheiro. Dinheiro. Infelizmente não é um campeonato que tem a mesma projeção que o campeonato espanhol, Nem né, La mesmo o Liga, brasileiro, acho que nem o campeonato brasileiro. inglês. É, o Acho que hoje em brasileiro a dia gente o fala do brasileiro acho que coração, né? convoca mais um pouquinho. Você pode ver aí seleções sul-americanas convocando craques do Brasileirão. Sim. Kevin Serra Então, sendo já convocado. é uma tendência até um pouquinho antiga, né? E a Seleções da experiência Serna Colômbia. nesse jogo de hoje, Pimenta? Kevin Serna, I love you. Eu Sempre, continuo firme com o Kevin Serna. sempre uma Continuo situação, né? firme. Cara, eu não vou abandonar o fã número um da Lady Gaga. Eu não vou. É um jogador que surpreende os torcedores, surpreende o adversário. Sim, Nunca sabe o que pode esperar de Kevin Serra. É um, exato. é um ponto fora da curva quando decide jogar bola, né? Keno, pra mim, irreparável a atuação de Keno. Entrou querendo futebol, buscando aquele um contra um que é o forte do atleta. O que você acha? Retomou Cara, a boa fase? Houve boatos aí de que estaria sendo vendido, né, com um destino pro cara, Nordeste. Eu acredito que não. eu acho difícil que se o Keno seja vendido, ele seria vendido para um clube brasileiro, sabe? Eu acho muito difícil porque o Keno, na idade dele, na condição física dele, muito provavelmente, caso ele venha a sair do Fluminense, eu estimo que seja pelo final do ano, muito provavelmente. E o local de destino provavelmente seria fora do país. Futebol russo, futebol grego, Será? né? Talvez uma Arábia? Futebol grego, olha, eu não negaria que o futebol árabe poderia muito bem pegar o Keno. Acho que cabe, Porque né? esses futebols, eles têm o salutar hábito de reutilizar nossos jogadores. Eles pegam um jogador brasileiro na faixa dos 30 anos, É. algumas poucas vezes tem alguns jogadores mais novos, e utilizam eles bem. Como a gente teve, por exemplo, na nossa história recente, o Alexander. Foi Mas uma pena, inclusive, né, que o Alexander foi lá. Uma pena, sinceramente. eu acho que seria uma perda irreparável, assim. Acho que cabe ainda o Keno retomar aquele futebol dele. Acho que pro nível brasileiro ele tá bem. Tem mais a oferecer, é um bom jogador. Mostrou hoje aí que é capaz de competir ainda internacionalmente, né? Eu acho que pra essa sequência de ano aí, pelo menos até dezembro, acho que é importante que Keno fique. Eu não enxergo o Keno como se fosse uma peça fundamental pro ataque do É um Fluminense. bom Eu reserva, não acho que enxergo acima assim. de Canóbio pra mim, não. Mas ele é uma peça que ajuda muito a compor o elenco do Fluminense. Acima de Canóbio hoje, Com certeza, acima de Canobi, sim, com certeza. tem que se dar a preferência, né? Sem sombra de dúvidas. E pra você, o 9 se faz completamente necessário para essa sequência de temporada que vem pela frente? Se sim, acompanhou os treinos de Raul Bobadilha pelo Instagram? Tá mantendo a forma? Hum, Caberia um retorno? cara, é aquela coisa. Eu, infelizmente, não enxergo no Raul Bobadilla um bom craque para retornar, para ser titular no Fluminense, para ser reserva e tentar acompanhar aí a recuperação física dele, entrosamento com o elenco, muito provavelmente. Caberia um bom reserva, mas titular eu acho que é questionável, que ele já tem uma idade elevada já para o nosso padrão futebol brasileiro. E ele não tem aquele histórico comendável. O cara joga na Série B do Suição, né? Ele é atualmente Campeonato sem clube. Suíço. Atualmente sem clube. Sem clube? Sem clube Raul Bobadilha. Veio de Essa eu não, graça. essa eu não me atualizei. Vamos Eu ver. Bobadilla. dei um chute aqui, mas acredito que sem clube. Postou foto com camisa do Fluminense recentemente. É um Raul fã. Bobadilla. Não, o cara é craque. Jogou muito pelo Fluminense. A estadia, Acho a que em passagem termos dele pelo Fluminense foi excelente. de vontade, em termos de resistência física, seria um 9 mais Sim. útil do que Everaldo.
Não, sem sombra de dúvidas. Eu acho que na circunstância atual até problema, o Fred seria um 9 melhor do que o Everaldo. o problema é que o nosso padrão não Fred pode ser o agora, com Everaldo, né? problema de saúde. Justamente. Eu acho que o nosso padrão teria que ser um John Kennedy. Seria o nosso padrão de 9 pro John Fluminense. Kennedy no auge, né? John Não ano Kennedy seria um passado onde ele padrão se acima. afundou, né? É, Tava por aí. mal. John Kennedy Recopa. John Kennedy John Skin Kennedy Recopa. Recopa ali, acho que cabe. Retorno do Urso. Ou seja, Amanhã enfrenta o Real ele Madrid. seria bacana, hein? Cara, eu acho que ele pode surpreender ainda. Tem gente que acredita no Neymar, cara. Tem gente que acredita no Neymar, porque a gente não pode acreditar no John Kennedy, né não? Neymar no Fluminense junto com a Puma ano que vem, Pimenta. Renovado, fisicamente Eu novo. Não? prefiro comer vidro, chefe. Comer vidro. Assim, Mastigar vidro, crack, eu tenho crack, a chefe. info que negocia. Cara, o Neymar é aquela coisa, cara. O Neymar é mais influência do que atleta. Pô, o cara não tem condições de jogar. Neymar perderia o Essas gol que Everaldo declarações perdeu do. hoje, Pimenta? Cara, Na sua opinião. 35% de chance de perder. Vamos lá. O Neymar não tá no 35%? ápice, ele não corre mais tanto, ele não tá no ápice, ele pode ser decisivo. Mais do que Everaldo, sim. Mas o Neymar não teria aquele pique pra correr, sabe? É, Ele não tem essa forma física toda. é Porque o verdade. Neymar é complicado, é um jogador multifacetado. O cara se envolve mais em polêmica do que em jogada de gol. Ele fez um gol olímpico esse ano? Fez. Inegável. Mas, pô, veio pro Santos pra se recuperar e se jogar, graças a Deus? Porra, não dá, cara. Eu não quero um cara desse aí frequentando o CT do Fluminense pra se recuperar. O Fluminense não precisa de mais um formado em medicina no nosso departamento médico. E esse é caro, né? Esse é o estagiário da Muita PUC. coisa. Esse custa dinheiro. Infelizmente nós não tivemos a coletiva de imprensa de Renato Gaúcho, né? Ela não aconteceu. Provavelmente. É, Né? provavelmente vai ter alguma reportagem, alguma Opa, entrevista com ele depois, mas. Diga, temos diga. coletiva, atenção. Vamos Você tem ver. que passar pro Everaldo, que eu tô pedindo Eu vou isso pro nosso tentar abrir torcedor. aqui, Pode ter vamos ver. certeza que daqui a pouco ele vai chutar e vai fazer o gol. Vou botar Pelo aqui. menos ele Deixa eu vai atualizar. tentar finalizar. Tem John Coisa que Ares, tem infelizmente no tudo momento aqui, ele não hein? está com aquela confiança toda. Mas é um jogador que tem nos ajudado bastante. Tá aqui. Manda o link aí pra mim. Eu não consigo pegar. Ao vivo lá pra sala de coletiva. 하셨는지 Deixa eu mandar o link aqui no Discord. Isso aqui a gente vai. Aqui é ao vivo. Aqui é a gravação raiz, gravação de verdade, onde tudo acontece. Arena Web. Aí na web aí trazendo aí essa entrevista. Bota aí por gentileza Claro. em. 그리고 프리킥 같은 noite. 경우에도 Vamos tá falando em japonês aqui, hein? 말씀하신 A 것과 gente vai ver em retrospecto? Entrevista em japonês aqui eu não acho maneiro não. Acho que não vai dar pra gente entender muita coisa. Cara, eu tô vendo aqui em direto e ele tá falando português, mano. Português. Sim, sim, sim. Começou um japonês aí. Em qual momento que começa o português? Agora, pô, dá F5 aí. Ao vivo? Sim, sim. Ah, então, mas a gente perdeu já há bastante tempo. Vamos voltar então? Acho justo que votemos. Vamos botar em Tem feito a menos diferença, como você 15. mesmo falou. Menos 15 e 40. Que tal? 15h40. Menos 15 e 40. Clica em 3, 2, 1. Vai. 굉장히 좀 Como 오랜 você 연습을 falou, 하셨을 것 같은데요. nada es por acaso. Eu sou cara 생각에는 querendo melhorar, 말씀하신 sempre 것과 tento 뭐 같이 하기 위해서 mais Sempre tá 많이 querendo 하고요. melhorar, sempre tá querendo ser mais eh, Eu acredito que acredito hoje que hoje fiz um lindo gol. fiz um lindo gol, fruto de Fruto de depois do treino, Irmão, não tem a menor condição. Meu PC tá gargalando. tentando Você vai querer passar a melhorar entrevista do batida Arias de pra passar pro Renato falta. Gaúcho direto? E bom, esse trabalho é fruto disso. Vamos, Eu acho vamos que acompanhar hoje aqui a fui entrevista com áudio. premiado, fui recompensado con un lindo gol que nos deixou
na vantagem do jogo e que para mim particularmente é gol muito significativo. Over there, gentlemen. Tudo bem, Arias? Parabéns pela atuação, por mais um prêmio de melhor em campo. Queria que você contasse pra gente, da sua visão do campo, o que aconteceu no primeiro tempo, depois do gol marcado, do seu belo gol, que o time se desligou, sofreu 2 gols e teve que correr atrás no segundo tempo. O que é que houve que o time desconcentrou tanto? Obrigado. Bom, eu acho que a gente Sentiu deixou gol, né? fazer muita Sentiu o coisa jogo. que a gente combinou que tinha a ser feito. Eu acho que no momento do jogo o Ulsan competiu muito mais que a gente, teve um pouco mais de vontade que nós. A bola E punha. como você fala, a bola Não dá pra punha. gente Então, eu desqualificar acho o que a Sendai gente meramente por ser um clube dali coreano. passou por um momento Futebol é um ruim, esporte, Beira né? xenofobia. como joga- falou de desconcentração, Exato. de Futebol é um falhas esporte. nossas. E o E esporte tem nessa dessas. classe de torneo, nessa classe Dois bons contra-ataques. nível de 2 gols. competência, particularmente os erros são marcados Sem com dúvidas. gol para a equipe adversária. Então eu acho que a gente sofreu na pele essas desconcentrações, saímos atrás do marcador e depois tivemos que ir atrás, depois tivemos que fazer um esforço maior. Eu acho que no nosso tempo a gente competiu melhor, a gente conseguiu ser superior e saiu recompensado com a vitória. And now we go for the last question for the player of the match, the gentleman over there. Thank you very much. Oi, Arias. Sidney Marinho, da Litoral News. Segunda vez que você é escolhido o melhor em campo, primeira vitória do Fluminense. Além dessa questão que você abordou, dos erros que o time cometeu, fica bem a sensação da força de superação do grupo, né? O grupo tem buscado se superar a cada instante. Para que se tenha uma ideia, foram 39 chutes a gol nos 2 jogos, contra o Borussia e hoje contra o 19 Ulsan. chutes é bastante coisa. Eu queria olhar esse Muita foco coisa. pelo lado Clara do mais Fluminense cheio, e Fluminense. né? Ser mais otimista. Como é que você encontrou, né, junto com teus companheiros, essa força de Eu nem prefiro me superação recordar muito, para sair daqui com esse grande porque- resultado, Deixa eu com a contar. classificação e mais do que isso, né, o primeiro lugar da chave, muito bem alinhados. Parabéns. Obrigado. Não, eu também vejo o copo do lado meio cheio também, porque hoje a gente demonstrou a nossa força, a força de superação, como você mesmo falou, e a gente sai dentro do possível com os 2 objetivos que a gente entrou em campo. Um que era vencer a partida e o segundo era terminar essa rodada na liderança do grupo. Então, graças a Deus, a gente sai conforme com isso. E eu acho que a gente até agora tem deixado uma muito boa marca aqui no Mundial. A gente tem feito 2 jogos muito bons, onde a gente tem produzido muitas chances de gol. Contra o Dortmund, infelizmente, não conseguimos convertir. Hoje fizemos 4 gols, então eu acho que isso deixa certa tranquilidade que a gente está conseguindo criar, que a gente está conseguindo ser superior aos adversários, mas a gente sabe que a gente poderia ser melhor, que a gente é um time muito capacitado, que a gente tem grandes jogadores. Então a gente sai tranquilo, mas também sai com essa lição de que a gente tem que focar os 90 minutos para não passar por lo que a gente passou hoje. Thank you very much. Muito bem. Acompanhamos agora a entrevista coletiva com o John Arias. E a seguir a gente vai acompanhar também a entrevista coletiva com o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho. Agora é o a Renato hora. Portaluppi, que já chegou aí na sala de coletiva e vai passar a responder as perguntas dos jornalistas. Vamos ouvi-lo a partir de agora. Vamos lá.
Renato Gaúcho se preparando ali, colocando o Começa fone. com as E perguntas os em coreano, jornalistas né? irão começar a fazer a pergunta. E você vai compartilhando a live aí com os amigos. Vamos ouvi-lo. In that halftime break Inglês. that led to your comeback in the second half? O que ele falou no intervalo que fez ele fazer esse comeback? Bom, acho que acima de tudo, nós estamos bem na partida, fizemos o gol, que era importante. E aí nós, no momento que nós tomamos o gol, teve a parada técnica, o nosso time relaxou e acabamos tomando a virada. Então, o que eu conversei com eles no intervalo do jogo, corrigi algumas coisas, cobrei deles outras coisas, porque a coisa que eu mais converso com o meu grupo é para eles ficarem focados os 90 minutos. No momento que você não fica focado no trabalho, as coisas acontecem. E foi o que aconteceu. Nós estávamos bem na partida, fizemos o gol, não ficamos focados da maneira que nós deveríamos e tomamos a virada. Então, um jogo que, teoricamente, nós poderíamos sair daqui ainda no primeiro tempo com a vitória, a gente complicou. Depois a gente acertou no intervalo, voltamos com outra atitude, fizemos algumas modificações, a equipe voltou a crescer, voltou a ficar focada no trabalho, e aí conseguimos a virada e conseguimos o resultado que a gente veio buscar. Next question, the gentleman on the fourth row on the left block. Boa noite, Renato. Robson Morelli, da Rádio Eldorado do Estadão e do The Futebol. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa conversa que você teve com eles no vestiário, um pouco do tom dela, um pouco da sua insatisfação e do torcedor também do primeiro tempo e depois da mudança completa para a segunda etapa. Como é que foi o tom dessa conversa com seus jogadores? Bom, tem coisas que ficam no vestiário, né? Entre eu e o grupo. Às vezes a gente precisa levantar um pouco mais a voz. Às vezes a gente precisa cobrar firme, forte. Porque as coisas que aconteceram, que não pode acontecer no momento que nós tomamos a virada, foi exatamente as coisas que eu mais cobro. Eles têm 90 minutos mais descontos para ficarem focados. E no momento que você não fica focado no trabalho, não falam todos. Mas se um deixa de focar, 2 ou 3, as coisas vão acontecer. E às vezes você fica no caminho de competição, você sai da competição, justamente por não ter o foco necessário. Então, no momento que eu falo para eles, cobro deles, na teoria, mostro na prática, e as coisas deixam de acontecer em alguns momentos dentro do campo, é lógico que é meu trabalho cobrar deles. Nós cobrei, sim, firme, forte, voltamos com outra atitude e nós conseguimos o resultado, como falei, viramos o jogo e buscamos a vitória, que era o que interessava para a gente. Next question for the gentleman on the second row. Renato, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Para a partida de hoje, foram 5 alterações que você fez no time inicial da equipe do Fluminense. E nisso que você está falando, né, a queda de atenção dos jogadores na parada para hidratação, não que tenha a ver com as trocas que você fez para o começo da partida, mas você acredita que os jogadores que começaram contra a equipe do Borussia Dortmund entraram numa rotação um pouco mais diferente até no momento que teve o intervalo do jogo? É um time que você já pensa, dos que começaram contra o Borussia, terem oportunidades de começar contra uma Melódica, um jogo onde o time sul-africano vai para o tudo ou nada para tentar essa última vaga? Eu acho que dependente do time que entra em campo, o jogador tem que estar focado. Não foram as modificações, tanto é que nós estamos bem na partida, mesmo com as 5 modificações. Nós estamos criando, fizemos o primeiro gol, e aí a gente deixou de ficar focado no trabalho. É isso que não pode acontecer. E nós pagamos por não estarmos focados. E poderíamos pagar caro hoje. Então, quando eu cobro deles, falo para eles no vídeo, falo isso diariamente, mostro 2 exemplos, treinamos, para eles terem essa atenção durante o tempo todo. Então, é inadmissível. Inadmissível o que aconteceu nos últimos 15 minutos depois da parada técnica. E eu venho cobrando muito isso deles. E tomamos a virada justamente por isso.
Você está focado no trabalho. Ainda mais no futebol. As coisas em 10, 15, 20 segundos, eu mostro para eles, as coisas acontecem a favor e contra. E nós ficamos focados e tomamos a virada. Aí você tem que ficar correndo atrás. Já é difícil fazer gol. Aí vem um sofrimento por parte dos torcedores. Aí vem o adversário fazendo cera. Aí começa a dar o desespero. Graças a Deus a gente virou o jogo hoje. Mas a cobrança vai continuar amanhã. Porque, como eu falei, né? Às vezes você não consegue a virada. E a gente paga por um erro de não estarmos focados no trabalho. É isso que eu falo para eles, que é inadmissível. Foi essa cobrança que eu tive com eles no intervalo do jogo. Next question, the gentleman with the blue polo shirt. Renato, boa noite. André Rizek, Sport TV. No fim do jogo, não sei se você ouviu do banco, a torcida do Fluminense, de um jeito bem-humorado, gritou chuta Everaldo. Eu acho que foi uma referência ao lance do Dortmund e de hoje também. Foram lances muito debatidos no Brasil. Favor. Você, como técnico e o grande atacante que foi, o que você achou da atuação dele, muito. Desse canto, e o que pretende conversar com seu camisa nuclear, boa noite. Eu ia querer cair no quintal do Everaldo. Pergunta, muito boa. Bom, o que eu tenho que pedir para o nosso torcedor é que dê força para o Everaldo. Como eu pedi lá atrás para o Martinelli. O jogador, quando ele entra, ele procura sempre dar o máximo de si, independente de quem seja. É difícil o jogador que está sendo cobrado dentro do campo e ter a confiança, ter a tranquilidade para jogar. Eu falei uma vez, eu volto a repetir, o Everaldo, ele pode não estar, digamos assim, aparecendo muito para o torcedor, mas ele tem aparecido muito para o time. Eu tenho dois centroavantes que eu confio totalmente neles, que é o Cano e o Everaldo. O Everaldo hoje entrou mais uma vez muito bem, não fez gols, mas fez as jogadas, participou, ajudou bastante, deu trabalho para o adversário. Então tem horas que eu até acredito que ele deva chutar. Eu falei para ele, digo no jogo contra o Borussia, que o goleiro adiantou, que ele tocou a bola para o Canóbio, ele podia ter dado a bola por cima do goleiro, pelo menos ter tentado. Aí ele deu a bola para o Canóbio, deixou o Canóbio na cara do gol também. Então foram os dois lances que a gente poderia ter feito o gol. Às vezes falta essa confiança justamente pela cobrança. Então, ele tem nos ajudado bastante na parte tática também, tem brigado com os adversários. Então, o que eu peço para o torcedor é que incentive o Everaldo. Ele tem dado o máximo, ele tem nos ajudado. Ele tem nos ajudado bastante. O grupo gosta dele, eu gosto dele. Então, é um jogador importante para o grupo do Fluminense, porque ali eu tenho ele e o Cano. Tanto um quanto o outro não vão jogar todos os jogos. E hoje eu coloquei no intervalo do jogo os dois juntos, justamente por isso que eu tenho a confiança neles. Eles estiveram bem, o Everaldo entrou bem na partida. Então, essa cobrança que o torcedor faz em cima do Everaldo, eu cobro dele também internamente. Eu procuro corrigir ele, procuro dar moral para ele, procuro passar confiança para ele. Então, é essa confiança que eu tenho certeza, e se o torcedor passar para ele também, ele vai se sentir mais à vontade e pode ter certeza que ele vai ter muito mais confiança para decidir ou fazer as jogadas ou para chutar em gol. Então, o que eu falo muitas vezes, o jogador não tem aquela confiança justamente porque ele acha que se ele chutar e errar, a torcida vai vaiar. Então, se o torcedor passar a apoiar o Everaldo, que eu estou pedindo isso para o nosso torcedor, pode ter certeza que daqui a pouco ele vai chutar e vai fazer o gol. Ou pelo menos ele vai tentar finalizar, coisa que infelizmente no momento ele não está com aquela confiança toda. Mas é um jogador que tem nos ajudado bastante. Agora o Cano também está voltando, depois de um longo período. É importante ter esses dois jogadores, porque independente de quem quer que vai jogar, às vezes eu vou utilizar os dois juntos, como eu utilizei hoje. Next question, gentleman on the first row. Excelente. Boa noite, Renato. Gustavo Zupac, da ESPN. Sobre o Arias, chama muito a atenção que o que ele está jogando aqui, num campeonato tão importante, é a mesma coisa que a gente está acostumado a vê-lo jogar no Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro. O nível é muito parecido. A diferença é que agora o mundo inteiro está vendo. Você acha que atuações do nível das que o Arias vem tendo pode oferecer para o Fluminense o risco de perdê-lo, com o mundo inteiro olhando o futebol que ele está apresentando? Bom, em primeiro lugar, eu espero que ele continue jogando dessa forma, né? Que continue nos ajudando. Depois ele renovou recentemente o contrato com o clube, deve ter multa, mas isso aí é com o presidente, né? Não é comigo. O que eu tenho que fazer é procurar treinando o Arias, dando conselhos para o Arias, torcendo para que ele continue jogando cada vez mais, tem nos ajudado bastante. Ele é um grande profissional,
É um jogador muito querido no grupo também. Tem feito a diferença, como você mesmo falou, não só aqui, mas lá no Brasil também. Então, de minha parte, eu espero que ele continue nesse nível aí para continuar nos ajudando. Se por um acaso aparecer alguma proposta, bom, aí é Arias, presidente e o empresário. Next question, the second row on the left. Boa noite, Renato. Rodrigo Oliveira, Gaúcha 0 Hora, Brasil. Renato, a temporada no Brasil e a temporada na Coreia do Sul começam praticamente ao mesmo tempo. O Fluminense fez hoje o jogo de número 38 e o Ulsan o jogo de número 23. Uma eventual condição física melhor por conta disso, o adversário pode ter tornado o jogo mais difícil. Independentemente disso, o susto que o Fluminense tomou pode deixar a guarda alta e o mais alerta para a partida contra o Mamelodi? Sim, sem dúvida alguma. Você mesmo falou, né? São 10, 12, 15 jogos a mais. Mas eu não vejo ali a diferença. A diferença foi o foco. Então, eu venho alertando bastante meu grupo sobre isso. Em alguns jogos do Campeonato Brasileiro também aconteceu. A gente deixou escapar pontos importantes contra o Atlético Mineiro, contra o Vitória dentro do Maracanã. Justamente porque a equipe não estava focada o tempo todo. E no futebol as coisas acontecem. Então hoje não é porque nós temos alguns jogos a mais do que o adversário, de repente a parte física. Não, meu time está bem na parte física também, como o adversário também está. O que fez a diferença foi justamente isso. Nós não tivemos o foco no final do primeiro tempo. E nós pagamos por isso. E o preço poderia ter sido maior. Então não tem que dar desculpa. A minha cobrança vai ser exatamente em cima disso, porque eu tenho falado para eles ficarem focados o tempo todo. E no momento que a gente não fica ligado, não fica concentrado na partida, acontece o que aconteceu no final do primeiro tempo. Se nós estivéssemos concentrados e focados desde o início, como nós estávamos, desde a partida que inclusive nós fizemos contra o Borussia durante o tempo todo, nós não teríamos tomado a virada, com todo o respeito ao adversário. Nós tomamos porque nós nos desconcentramos. É isso que não pode acontecer no futebol de maneira alguma e em hipótese alguma, porque daqui a pouco essa falta faz com que a gente volta mais cedo para o Brasil. É o que a gente não quer. E essa vai ser, pode ter certeza, por cima do meu grupo, como eu já venho cobrando isso desde, eu vou continuar cobrando. Ele sabe apontar as falhas certas. Next question. Isso me lembra algumas falhas do Diniz. Boa noite, Renato. Paulo Covo, da Diniz, ESPN. por exemplo, o Bernal acabou de falar aqui do lado da coletiva que caso o Fluminense passe para as oitavas, né? Óbvio que tem um jogo ainda decisivo, ele gostaria de enfrentar a Inter de Milão. São dois times grandes e todo mundo quer jogar um jogo decisivo. Você concorda com ele? E como faz para administrar na rodada final essa coisa do provável adversário das oitavas? Bom, vamos começar a pensar no nosso adversário, assistir a partida deles hoje. Amanhã eu começo a conversar com o grupo, a gente começa a preparar o time que vai enfrentá-los. Em primeiro lugar, a gente precisa conseguir a classificação. Do outro lado, a Inter de Milão também precisa conseguir a classificação. Ninguém está garantido na próxima fase. A gente tem o maior respeito pelo nosso adversário no próximo dia 25. A gente vai trabalhar bastante. A gente sabe que tem uma vantagem do empate, vamos esquecer. A gente conquistou isso. A gente vai jogar como a gente tem jogado, sempre buscando a vitória. Vamos respeitar o adversário, vamos ver o que vai acontecer. O nosso objetivo, o de hoje, era conseguir a vitória para que a gente tivesse uma pequena vantagem nessa última partida. E a gente conquistou essa pequena vantagem, que a gente tem o direito de jogar pelo empate para conquistar a vaga. Então, toda a vantagem que você levar para uma final, ela é muito bem-vinda. Mas a gente sabe que nós vamos ter um jogo difícil, como foi hoje. O adversário tem bastante chance de conseguir a classificação, está dependendo dele só. Então, a gente tem que ficar ligado. Então, ligado principalmente nesse exemplo que nós tivemos hoje no final do primeiro tempo, coisa que não pode acontecer, porque daqui a pouco a gente não vai conseguir virar a partida. Então, o nosso próximo objetivo agora é conquistarmos o resultado, buscar uma vitória para tentar ficar em primeiro lugar no grupo, ou pelo menos conseguir um empate para a gente conseguir a classificação. O objetivo, sem dúvida alguma, é conseguir a classificação para a próxima fase, e independente de quem vier do outro lado, eu acho que o mais importante de tudo, a gente está preparado para isso. Next question, the gentleman was raising his hand in the middle. Renato, antes de mais nada, meu nome é Fernando Valeque de Barros, eu sou freelancer. Antes de mais nada, parabéns pela vitória.
Obrigado. Você joga com a vantagem do empate, mas o Mamelodi provou hoje que é um time muito perigoso, marcou 3 gols. Como é que é pouco? E você, ao mesmo tempo, está alertando para o foco. Como administrar a vantagem do empate, foco, momento de golpear o time adversário, um time que é diferente do que foi o adversário de hoje deve ser um jogo mais físico. Me conta um pouco das tuas primeiras impressões sobre como deve ser essas oitavas de final. Obrigado. É um jogo, como já falei, muito difícil, um jogo muito perigoso. De que maneira a gente vai se preparar? Como a gente se preparou desde a chegada aqui, a gente tem que ter aquela atenção que nós tivemos diante do jogo do Borussia. Sem a bola a gente vai tomar nossos cuidados defensivos, obviamente. Com a bola a gente vai jogar, a gente vai buscar o gol. Eu jamais vou preparar a minha equipe para jogar pelo empate, não é o meu feitio, nem gosto disso, porque acho que no momento que você prepara uma equipe, você está temendo o adversário. E a gente respeita o adversário, a gente respeita muito o nosso adversário, mas a gente sabe do nosso potencial também. Eu conheço bem o potencial do meu grupo, então vamos trabalhar para procurar neutralizar as principais jogadas do adversário, mas a gente vai jogar como a gente sempre jogou, respeitando o adversário, mas buscando o gol. Pode ter certeza que a minha equipe vai jogar dessa forma. Next question for the gentleman on the third row on the left with the glasses. Oi, Renato. Sidney Marinho, da Litoral News. Como você falou, essa competição é uma competição que não permite erro. Né? E a partir de agora, já no próximo jogo, o teu time entra precocemente no mata-mata, né? Perdeu, está fora, volta para casa. Eu queria entender um pouco como é que você tem preparado a equipe e queria que você comentasse sobre as mudanças que você fez do jogo contra o Borussia para o jogo de hoje contra o Ulsan. E quais são os conceitos que você tem estudado, pensado para definir quem vai para campo? É um rodízio por questão física? É um entendimento daquilo que o adversário pode apresentar? Obrigado, Renato. Perfeito. Tudo isso. É o adversário, o que a gente precisa, a parte física. Você vê que todos os clubes, todos, não é porque eles fizeram que eu fiz isso já estava na minha cabeça. É por isso que eu confio no meu grupo todo, por isso que eu falo para os meus jogadores estarem preparados, que qualquer um deles pode começar a próxima partida, independente da posição. Então você vê que todos os clubes mudaram 2, 3, 4, 5 jogadores. É muito difícil você vir para uma competição dessa, principalmente da maneira que nós jogamos contra o Borussia. Houve um desgaste físico e mental muito grande, e você colocar a mesma equipe em campo. Você vê que os jogadores que jogaram contra o Borussia, que jogaram hoje, saíram exaustos do campo. E olha que nós tínhamos 5 jogadores que estavam descansados para essa partida. Descansados que eu digo que não atuaram no último jogo. Imagina se eu começo com os 11. Entendeu? Então é muito difícil. Eu procuro analisar, ver os jogadores que estão mais desgastados, ver o que a gente precisa para o jogo, propor o nosso jogo diante do nosso adversário e procuro fazer as substituições. Então, esse time que começou hoje, basicamente é dessa maneira que a gente vem jogando no Brasil também. Então, quando eu falo para vocês que a gente tem o plano A e o plano B, justamente por isso, depende do que a gente precisa, depende do adversário, depende do desgaste físico, depende do desgaste mental. Tem que ter as mudanças, porque fica muito difícil você jogar a cada 3 dias e manter esse ritmo. Você pode manter esse ritmo no momento que você faz algumas modificações para dar sangue novo para a partida. E foi assim no primeiro jogo, foi assim nesse jogo, pode ter certeza que vão ter mudanças para o próximo jogo, justamente para a gente entrar 100%. The last couple of questions, the gentleman with the white t-shirt. Shane O'Brien, AM New York Sports, asking in English. Congratulations on the win. You spoke about substitutions. Can you talk about the impact of Keno, who came on around 60 minutes and seemed to give you a lot more impact going direct on the left wing and scoring obviously at the end? Perguntando aí sobre o impacto do Keno no jogo e como a sua mudança impactou no jogo. Eu admiro muito o jogador que ele tem 1 para 1. Desde que eu cheguei no Fluminense, eu tenho falado bastante com o presidente para que é muito importante, é muito necessário eu ter em mãos jogadores que gostam da bola, jogadores que partem para dentro do adversário, jogadores que podem desequilibrar, jogadores que podem abrir uma defesa adversária. Então, esse tipo de características o Keno tem. Infelizmente, quando cheguei, ele estava bem, ele vinha jogando comigo, aí ele machucou.
Aí ele está voltando agora aos poucos, não se encontra ainda 100% na parte física e no ritmo de jogo, mas foi um jogador que entrou, nos ajudou bastante. Por quê? Porque criou as melhores jogadas por esse lado. Por que criou as melhores jogadas? Porque ele gosta do 1 para 1. Então, eu admiro esse tipo de jogadores, por isso que eu pedi a contratação também do Soteldo, porque são jogadores, no momento que você pega o adversário fechado, só tem uma maneira de você abrir a defesa do adversário. É esse tipo de características do jogador partir para dentro do adversário, gostar do drible, tentar a jogada individual. Foi o que o Keno fez hoje, nos ajudou bastante, fez muitas jogadas por aí, foi premiado também com um belíssimo gol de cabeça. Justamente por isso, no momento que você tem esse tipo de jogador, você tem esse tipo de característica nesse jogador, é o jogador que vai abrir a defesa do adversário. Por isso que eu admiro, por isso que quando eu cheguei, eu pedi contratação de jogadores dessa característica para o presidente, ele me deu o Soteldo, porque ele tem essa mesma característica, porque dependendo do que a gente precisa, dependendo que muitas vezes você pega o adversário fechado, é esse tipo de jogador com essas características que pode desequilibrar. Foi o que aconteceu hoje com o Keno. Any more questions? Acabou. Then we conclude this conference. Thank you very much, coach, for joining us, and good luck. Fim de entrevista aí. Última opinião, Pimenta, suas expectativas para o jogo contra o Mamelodi e quem você quer pegar nas oitavas de final? Olha, vamos pausar esse vídeo. Olha, para ser sincero, vou voltar com a musiquinha aqui. Olha, sincero contigo, cara. Eu acredito que o jogo com uma melodia vai ser disputadíssimo, porque a Copa do Mundo Clubes ainda não acabou para eles. E, cara, eu vou. Que coisa. Vou continuar no escuro. Escureceu. Yeah. Perfeito. Não, eu dar uma opiniãozinha, calma. Eu acredito que a partida com a melodia vai ser disputadíssima, porque a Copa do Mundo de Clubes ainda não acabou para eles. Eles podem tentar nos desqualificar, apesar da vitória e derrota deles, pesar contra a nossa vitória e empate, que seria a mesma pontuação do Borussia. Acho que uma melodia pode tentar ousar ainda puxar 2 vitórias com um saldo de gol superior. Veja, agora para pegar nas oitavas, eu penso o seguinte: o Fluminense deveria ficar de pé para ter um desafio, e para esse desafio a gente deveria pegar mais um europeu, seria a Inter de Milão. Eu acho que uma partida com o River nas oitavas seria muito arrastada, seria muito violenta, e esse estilo de jogo tão cedo nas oitavas não seria tão bacana, entende? Concordo com você. Acredito que o próximo confronto contra o Mamelodi Sundowns vai ser um confronto muito pegado. O time africano mostrou que tem correria, que tem disposição, que chuta para gol, dá trabalho mesmo. Eu acho que a gente vai ter um jogo talvez mais difícil do que o de hoje, bem mais difícil. O Fluminense, como o próprio Renato falou, tem que entrar ligado, porque não passamos de fase. Temos essa finalização aí no dia do meu aniversário. Seria um presente maravilhoso que o Fluminense poderia me dar, se classificando e não fazendo um vexame como simulou fazer hoje. E oitavas de final para mim é a Inter de Milão. Que vem a Inter de Milão, acho que é o time mais fragilizado da Europa nesse momento. Time que vem por uma fase catastrófica, acabou de trocar de treinador, não vive num auge bom. Os seus artilheiros, Lautaro hoje fez um golaço, mas não vem bem. Acho que dentre os possíveis é o mais tranquilo. Acho que isso fecha bem esse raciocínio. Acho que foi um jogo bom do Fluminense até certo ponto. Acho que a falta de foco foi prejudicial para o time, mas mostramos que tínhamos mais qualidade, como já era esperado, e conseguimos recuperar esse resultado, né? Tá mutado, Pimenta. Não, eu tô em silêncio mesmo. Ah, tá. Esperando você acabar de falar. É isso.
Olha, Russo, penso que essa Copa do Mundo de clubes ainda pode revelar grandiosas partidas, como foi Chelsea e Flamengo, Botafogo e PSG. Eu só lamento que o Fluminense ainda não teve a chance de brilhar tal qual o Botafogo e o Flamengo tiveram ainda. Queria que o Fluminense tivesse uma partida de gala contra um clube europeu, com gols, né? Não uma partida manchada pela atuação desastrosa, lamentável, tristonha do Everaldo. Ele é um demônio. Não, o Everaldo tem sido um peso pro Fluminense. Todo respeito à pessoa Everaldo, mas o atleta Everaldo não merece a nossa apreciação, não merece a nossa admiração. Ele faltou com o dever que ele tinha com o Fluminense. Como é que pode um atacante, um camisa 9, se permitir não chutar? Pô, cara, se ele tá com pouca confiança, fica no banco. Passa pra outra pessoa. Ele deve estar ficando O Fluminense deprimido, não Pimenta. pode. Deve estar ficando com algum tipo de depressão. Essa falta de confiança Não, dele tudo bem. Se ele tá com pouca confiança, porque a comissão técnica não trabalha com isso. Não trabalha nessa falta de Cadê a confiança dele. psicóloga? Cadê a Emily, a psicóloga? A psicóloga deve ter entrado em depressão quando o Diniz saiu. Com todo Era o melhor respeito, amigo mas dela. olha, sinceramente é uma situação complicada. A gente não pode ter um jogador que está em uma fase pesando o elenco. Tudo bem, é normal, é humano ter recaídas, ter altas, é comum. Agora nós estamos na competição da nossa vida. É a primeira Copa do Mundo de clubes da existência. É a primeira Copa e nós temos a honra de fazer parte dela. Nós não podemos deixar a atuação faltosa de um jogador manchar a nossa atuação lá. Poxa, o Fluminense pode não ter o maior repertório de atacantes. Faltam jogadores em algumas posições-chave. Mas olha, cara, nós precisamos fazer valer a nossa presença lá. E com o Everaldo nós fomos à toa. Entende? É verdade. É um desperdício de posição, de vaga. Acho que, com todo respeito ao atleta, à pessoa Everaldo, mas Everaldo, a sua atuação foi nojenta. Mais uma vez, fugindo da responsabilidade, você não consegue suportar o peso da camisa 9 do Fluminense. Reconsidere, replaneje, veja onde está sendo o seu erro para você poder recomeçar. Dá tempo, tem mais um jogo pela frente para você fazer a sua parte e sair dessa poça nebulosa deprimente que você se encontra. E com essa mensagem de motivação, eu acho que a gente encerra o nosso bate-papo. Acho que 47 minutos é um bom tempo. Infelizmente não é possível que a gente assista os melhores momentos, porque a mamãe Globo não permite, né? Mas, Pimenta, sua despedida. Saudações tricolores. Eu espero ansiosamente por um dia de sol, pela nossa vez chegar para ter uma partida de gala, uma exibição de todo o futebol que o nome do Fluminense merece. O Fluminense é um clube centenário, é um clube gigantesco, é o maior clube do mundo, é enorme. Os outros podem ser grandes, mas o Fluminense é enorme. É isso, Nelson Rodrigues. Eu penso que quando eu vejo um homem colombiano chamado John Arias, um homem argentino chamado Germán Ezequiel Recalde Cano entrar em campo, eu tenho um pouco mais de esperança. O Fluminense vai mostrar o futebol que ele merece, que a torcida do Fluminense merece. Sua despedida, Russo. Vamos aguardar, né? Próximo jogo contra uma Mamelodi Sundowns na quarta-feira, às 2 horas da tarde. A esperança segue viva. Seguimos pela competição, seguimos pela honra. E que as três cores que traduzem tradição falem mais alto na quarta-feira. Fico por aqui. Me despeço de vocês. E até a próxima. Pimenta, uma boa noite. Até a próxima. Uma boa noite, Russo.